mas eu sinto que uma não se concretizou. Em concordância do plano de carreira que nós aprovamos nessa casa sobre o plano de carreira dos professores municipais, o plano de carreira do funcionalismo público ainda não teve a vinda dessa Casa de Leis. E isso eu vejo como uma derrota, não nossa, mas do Executivo Municipal, e não apresentar esse projeto que é tão importante para aqueles que prestam serviço no município. Eu espero que nesses próximos 4 meses de legislatura, que esse plano venha, que a gente possa analisar esse plano, como fizemos com os professores municipais, e que a gente possa aprovar para dar uma maior respaldo, maior segurança, melhoria dos salários dos servidores públicos municipais. Peço a Vossa Excelência que cobre o nosso prefeito municipal. Acredito que mesmo cobrando não vai ter êxito, mas eu gostaria que esse projeto viesse para essa casa, para que a gente possa também não beneficiar a eles, os nossos funcionários públicos, aquilo que é de direito. Lembro a Vossa Excelência que a reiteração dos requerimentos já se venceu o prazo. E peço também, ao nobre vereador e presidente dessa casa, que faça com as reiterações que não foram respondidas no prazo legal, que tem um caminho normal, que é o caminho judiciário, para que seja respondido para essa Casa de Leis. E como já disse, tem lá o mandato de segurança, e eles só sabem fazer embargos de declarações, para segurar, para enrolar. Disseram que eu não tinha legitimidade para mandar um requerimento para mandato de segurança, pois são requerimentos que são assinados só por esse vereador que eu vos falo, mas já está embasado juridicamente e vamos continuar pedindo a documentação desse mandato de segurança que foi assumido no ano de 2010 da saúde. E isso foi mandado, se eu não me engano, em fevereiro desse ano. Senhor Presidente, eu tenho ouvido certas indagações do Executivo Municipal, o qual vem me deixando meio aborrecido. E eu, como sempre eu digo a Vossa Excelência até tenta me mostrar melhores palavras para usar aqui nesse público, mas eu tenho que dizer que eu não consigo dormir tranquilo se eu não passar para os novos edis aquilo que vem sendo dito nos programas de rádio, que o prefeito está falando em relação a melhoras. Ele disse hoje, em uma entrevista, que a nossa saúde está boa, que a nossa saúde está ótima, que tem algumas coisas para se melhorar aqui, mas, porém, ela é um ícone na região. Eu, sinceramente, acho que ele fica dentro do gabinete dele, não sai para a rua para saber a real situação da população cambaraense em relação à saúde do município. Eu não aguento ouvir tanta mentira, tanta demagogia. Hoje, falei com um cidadão levar sua criança até o hospital, até o São Lucas, o seu José Egílio. Ela precisava de uma consulta no olho. E essa consulta ela teria que fazer o mais breve possível. E ainda iriam marcar na segunda-feira para uma data posterior para que essa criança pudesse ter essa consulta. Essa é a situação boa que o prefeito disse que está a nossa saúde. Aquele problema esse que eu falei nessa Casa de Leis, sobre a criança, em junho desse ano, estava com um probleminha com o Monarca, precisava fazer alguns exames, estavam marcados os exames para setembro, senhor presidente. Setembro essa criança já teria falecido. Essa é a situação da saúde do município.
eu vejo, às vezes, tento ver um tipo de segurança ou de verdade naquilo que o prefeito falou hoje pelo rádio. O diretor, sem comentário de programa eleitoral. Eu não sei se era programa eleitoral, não, só estou dizendo, eu acho que não sei se era. Mas a informação que eu tive foi que realmente o município não é beleza em relação à saúde. Essa saúde, eu tenho certeza que a família inteira do prefeito tem um remédio. Porque ele não deixaria o filho dele ser tratado da forma como é tratado nesse pronto-socorro. Eu fico pensando, aonde que se vê uma saúde boa no município? Pediatra, está aqui o vereador Rogério Frutuoso, pedindo para atendimento diário, não há. Uma criança hoje que fica doente não tem pediatra no município, tem um certo horário, só tem, acho que 40, acho que são 40 consultas, se não me engano, para falar do vereador Rogério Frutuoso. Obrigado pela palavra, Renato. Eu agradeço. Na realidade, para você passar hoje no pediatra, você tem que pegar um caminhamento e lá marcar para depois de 40 a 50 dias para você passar no pediatra. Entendeu? A não ser se você tem conhecimento e conhece alguém para facilitar para você lá. E, se eu não me engano, é torno de 15 a 20 crianças só que passa. Mas a culpa não é das meninas que marcam, não é da secretaria que marca. A responsabilidade, nós sabemos que é do executivo, principalmente que é o secretário da saúde, até no momento que veio no plenário dessa casa aqui e falou que 30 dias seria resolvido. Falou que tinha uma médica que era de tirar, que ia passar a atender todos os dias. O que eu fico triste, o que eu fico aqui decepcionado, é com a situação que eles tratam essa casa de lei. Parece que é brincar com a sua cara. E brincar com a cara da população cambaraense. Entendeu? Isso que a gente fica triste. Porque chega aqui, ó, vamos colocar pediatra de segunda a sexta-feira. Cadê segunda a sexta-feira? O dinheiro está sendo gasto da saúde. E cadê o médico para atender o povo? Agora ela fica lá um médico, lá, eu tive lá recentemente, desculpa só tomar a parte sua, eu sei que tem um nome se você precisa do tempo, mas recentemente estava subindo na Votorantim de uma mocinha que caiu na minha frente de moto. Eu peguei que levar ela, socorria, estava eu mesmo, né? Socorria, levei no ponto-socorro lá. O médico que olhando na minha cara e olhou na cara da paciente, porque está bravinho comigo. Eu não gosto do atendimento dele, sinto muito, mas ele está lá para atender, ele é pago por isso. Então ele tem que atender a população cambaraense. Não importa se ele gosta ou não gosta de mim. Importa que ele é pago da Secretaria de Saúde, ele é obrigado da assistência. Agora, voltando na pediatra, o secretário está brincando com nós, né? Está brincando com essa caixa de lei e está brincando com a população cambaraense, que até no momento está atendendo uma vez por semana e só no agendado. Obrigado pela parte. Mas é exatamente aquilo que Vossa Excelência falou anteriormente. O secretário da saúde ele é comandado pelo executivo municipal. Sem a ordem, não vem. Então, claro, não vende, tudo bem. Mas quem comanda, quem tem é o prefeito municipal. E agora está falando que vai melhorar a saúde. Tudo vai ser melhorado. Eu, no primeiro ano da gestão, eu mandei um requerimento para essa Casa de Leis para que ele fizesse a descentralização do medicamento da farmácia. Os vereadores devem lembrar disso, menos do José Viegas, que não estava presente na época. E ele me disse que isso não era possível, porque se fizesse farmácia em cada posto de saúde, teria que ter um farmacêutico para cada posto de saúde. Isso daria ônus para o município. Aí eu dei a ideia para que ele usasse uma van ou uma Kombi com um farmacêutico dentro, certo? Para atender os postos de saúde em suas necessidades, para que não tenha que o cidadão tenha que se deslocar dos bairros aqui na farmácia central. Isso no primeiro ano. Nem isso eu fui atendido. Hoje tem um farmacêutico só no município. Continua tendo um só. Agora estão falando ainda de descentralização da farmácia municipal. Mentira. Porque nós estamos todos aqui em prova. Foi uma
uma reunião, onde o doutor Fábio acho que não se encontrava porque estava trabalhando, mas na frente do prefeito municipal e seu gabinete. Eu nem sei por que acabou essas reuniões, eu acho que até por receio do prefeito de falar cara a cara com os vereadores que estão aqui. Agora, onde está a melhora da saúde no município? Eu pergunto para todos os vereadores, eles estão achando que a população continua com os olhos fechados, como antes, e já não estão se atentando às mentiras, às demagogias, que saúde boa eu acho que não é fazer uma fila dentro da prefeitura municipal, até a porta da prefeitura, o cidadão e reivindicar em cima o remédio na frente do prefeito. Na frente do prefeito, não está na farmácia. Mendigar um negócio que é direito de cada cidadão. Eu não sei onde está melhor. Eu vejo melhor nessas situações, tipo essas duas crianças, que precisam de imediato de uma consulta, esperar um mês, 2 meses. Um programa pulmonar em junho, foi marcado para setembro. Vê se ele leva uma filha dele lá no socorro para ser atendido. Está lá o cartãozinho da Unimed no bolso e fala que a saúde do município está uma beleza. A população não está mais acreditando, não. A população tem andado, eu sei que não caem mais nessas balelas, nessas demagogias, as mentiras que estão acontecendo. Isso eu falo de boca cheia. Tentamos brigamos para melhorar a saúde, avisamos o prefeito, mandamos requerimentos à Casa de Leis inteira, vereador Lúcio, Jair, todos. Não melhorou em nada a saúde no município em 4 anos, em 8 anos. Eu me sinto envergonhado participando do setor público municipal de ver o chiqueiro que aquilo lá está. Falam que não pode pagar médico. Nós vimos, estava eu aqui, vereador Antônio José Lúcio, fizemos o cálculo. O doutor, que não gosta de Vossa Excelência, o vereador Rogério Futuro, ele, num mês de plantão, ele tirou mais de 20 mil reais na época. Está aqui o vereador Lúcio, não deixa eu mentir. Falam que não pode pagar o médico de uma forma digna. Por 20 mil, eu sei que não é o salário aí que alcança a maioria dos salários dos médicos regionais, mas não deixa de ser um bom salário para um profissional. Agora colocam esse tipo de profissionais, como eu falei, aquele um que estava trabalhando com CRM, que já morreu faz 10 anos. É esse tipo de saúde que nós temos no município. Não vem dizer que o município é um ícone entre a cidade e a região em saúde. É um exemplo. Se for, pelo amor de Deus, como que está Andirá, como é que está Jacarezinho, como é que está Itamaracá, como é que está? Então, eu fico aqui, a minha indignação, senhor presidente, dizer a Vossa Excelência que estou triste por ouvir tanta mentira e tanta demagogia. Vereador Rogério Futuro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, comunidade aqui presente. Boa noite aos ouvintes da 104,9, a Rádio da Família. E boa noite também à Rádio Flux.com. Senhor presidente, só pegando um pouquinho da carona do Renato Rodrigues e entrando no detalhe que